Livro 4. No mês de julho do ano da graça de 29, uma galera mercante avançava pelas azuladas ondas do mar em direção à desembocadura do Orontes. Era cerca do meio-dia e fazia um calor intenso, mas todos quantos podiam subir a ponte, se encontravam nela, e entre eles Ben-Hur. Os 5 anos transcorridos tinham amadurecido totalmente o jovem israelita. Ainda que as vestes de tecido branco, que o envolviam, cobrissem em parte as suas formas, o seu aspecto era dos mais atraentes. Quem o observasse atentamente não podia deixar de descobrir o contraste entre a sua aparência, que revelava a elegante simplicidade do patrício, e certos detalhes pessoais. Por exemplo, os braços eram desproporcionadamente largos e quando o balanceio da galera o obrigava a procurar um ponto de apoio, o tamanho enorme das suas mãos e a força extraordinária era patente a todos. O seu aspecto indicava claramente que era um homem cujo passado estava cheio de aventuras. A galera, na sua travessia, tinha tocado num dos portos de Chipre e recebido a bordo um israelita de aspecto respeitável, tranquilo, reservado e paternal. Ben-Hur atreveu-se a dirigir-lhe algumas perguntas, e as respostas que obteve inspiraram-lhe confiança e deram lugar a um colóquio mais amistoso. Enquanto a galera avançava pela baía do Orontes, outras 2 naves alcançaram-na e ao passar, desfraldaram 2 pequenas bandeiras amarelas. Um passageiro foi ao encontro do respeitável israelita para lhe pedir que explicasse o significado daquilo. Conheço perfeitamente o significado das bandeiras, respondeu, não indicam nenhuma nacionalidade, mas sim o distintivo do seu proprietário. Tem muitos navios? Certamente. Conhece-lo? Fiz com ele alguns negócios. Ben-Hur escutava com interesse. Vive em Antioquia, prosseguiu o israelita. As suas riquezas tornaram-no muito conhecido, e os comentários que se fazem sobre os seus negócios não lhe são sempre favoráveis. Noutros tempos, havia em Jerusalém um príncipe de antiquíssima linhagem chamado Ur. Judá fazia esforços para mostrar tranquilidade, mas o seu coração batia com violência. O príncipe era um mercador dotado de gênio para os negócios. Acometeu muitas empresas, tanto no longínquo Oriente como nos portos do Ocidente. Em todas as grandes cidades possuía sucursais e a de Antioquia estava confiada a um sujeito que respondia ao nome grego de Simônides, embora judeu de nascimento, o qual, dizia-se, tinha sido um escravo da família. O príncipe morreu afogado, mas o seu comércio continuou, sem que diminuísse a sua prosperidade. Pouco tempo depois, uma desgraça caiu na sua família. O único filho do príncipe atentou contra a vida do procurador Gratus. O crime frustrou-se e não se voltou a saber mais nada do jovem. A vingança do romano alcançou toda a família e nenhum membro seu foi perdoado. O palácio, fechado, só serve atualmente de refúgio aos pombos. As suas terras foram confiscadas assim como todos os bens do Ur. Simônides, o agente do príncipe, começou quase de imediato a negociar por conta própria e depressa chegou a ser o primeiro mercador da cidade. Seguindo o exemplo do seu senhor, mandou caravanas à Índia, e atualmente tem no mar tantas galeras quantas bastariam para formar uma frota real. Deve ter tido grandes capitais para principiar. Sim, talvez isso esteja relacionado com o caso de o procurador se ter apoderado somente dos bens imóveis do príncipe, assim como dos seus cavalos, ganhos, naves e mercadorias, mas nunca conseguiu encontrar o dinheiro. O sucedido continua a ser um mistério. Não para mim, disse um passageiro. Compreendo o que quereis dizer, replicou o judeu.
É crença de todos, que o dinheiro desaparecido constituiu o primeiro capital do velho Simônides. O próprio procurador é da mesma opinião, pois 2 vezes em 5 anos, mandou torturar o mercador. Ben-Hur apertou com mais força a corda a qual se tinha agarrado com uma das mãos. Disse, prosseguiu o narrador, que aquele homem tem todos os ossos desconjuntados. Mas as torturas não surtiram nenhum efeito. As únicas palavras que se lhe puderam arrancar foram que tudo o que possuía era legalmente seu, e que se servia disso legitimamente. Atualmente está protegido contra toda a perseguição por uma licença de comércio firmada por Tibério. Aquelas naves são suas, e é costume entre os navegadores quando se encontram, içar as suas bandeiras, como que para dizer, tivemos uma travessia feliz. E aqui terminou o relato. Quando a galera estava já entre as 2 margens do rio, Judá perguntou ao israelita: como se chamava o dono do barco mercante? Ben-Hur, príncipe de Jerusalém. E que foi feito da família do príncipe? O filho foi embarcado nas galeras, que o mesmo é dizer que está morto. Da viúva e da filha nada se sabe e quem sabe prefere calar. Provavelmente pereceram numa das celas de castigo que bordejam os caminhos da Judéia. Judá saudou e dirigiu-se para o lugar do piloto, onde ficou profundamente mergulhado nos seus pensamentos. Quando a cidade estava ao alcance da vista, os passageiros, desejosos de não perderem o espetáculo, acudiram à coberta. Momentos depois, a nave aproximou-se lentamente do mole, deitaram-se as amarras e foram retirados os remos. A viagem tinha terminado e Ben-Hur foi em busca do israelita. Permite-me uma palavra, antes de nos separarmos. O israelita acedeu. A história do teu mercador incutiu-me o desejo de o ver. Chama-se Simônides, não é verdade? Assim é. Onde poderei encontrá-lo? O interrogado dirigiu-lhe um olhar perscrutador, antes de lhe responder. Depois disse: qualquer pensaria que o mais rico mercador de Antioquia vive numa casa digna de tanta riqueza, mas não é assim. Se queres encontrá-lo de dia, segue o curso do rio até chegar àquela ponte, lá embaixo, onde vive numa espécie de construção que parece o contraforte da muralha. Diante da porta há um vasto desembarcadoiro, constantemente cheio de mercadorias, chegadas e prestes a sair. A frota que está lá ancorada é dele. Não podes enganar-te. Recebe o meu agradecimento. A paz de nossos pais te acompanhe. E a ti, também. Separaram-se. 2 carregadores que receberam a bagagem de Ben-Hur receberam as suas ordens. A cidadela, exclamou. 2 grandes vias cruzando-se em ângulo reto dividiam a cidade em 4 partes. Ainda que o recém-chegado procedesse de Roma, não pôde deixar de se sentir quase maravilhado à vista da magnificência daquela via, mas Ben-Hur não estava com disposição de apreciar aquele espetáculo. A história de Simônides preocupava-o de tal maneira que mudou de ideias e disse aos carregadores: não irei esta noite à cidadela, conduzi-me ao Cã, mais próximo da ponte que atravessa a via de Seleucia. A comitiva retrocedeu sobre os seus passos, e breve, Ben-Hur se encontrou numa mansão primitiva, situada a pouca distância da ponte, sob a qual o velho Simônides tinha estabelecido a sua morada. Ben-Hur passou toda a noite estendido no terraço, agitado pelo mesmo pensamento. Por fim, terei notícias dos meus, da minha mãe, da minha pequena Tirza. Se estão neste mundo, saberei encontrá-las. No dia seguinte,
Muito cedo, Ben-Hur encaminhou-se para a casa de Simônides. Atravessou o arco de uma torre com ameias, percorreu o cais e bordejando o rio chegou à ponte Seleuco, onde se deteve para olhar em redor. Ali, pegada à ponte, estava a casa do mercador, que era uma mole de pedra cinzenta, de paredes toscas, formando, na aparência, o contraforte da muralha em que se apoiava. Ben-Hur parou, procurando forças para o iminente colóquio, na consciência dos seus próprios direitos. Se a história que lhe tinham contado era verdadeira, Simônides e todas as suas riquezas pertenciam-lhe. Mas estas, para dizer a verdade, nada lhe importavam. Assim, quando avançou resolutamente para a porta, já tinha jurado a si mesmo que logo que obtivesse notícias de sua mãe e de Tirsa deixaria Simônides em liberdade e não lhe pediria nada do que era seu. Sem hesitar mais, entrou na casa. O interior era um vasto depósito, dividido em compartimentos, onde se encontravam armazenadas com a maior ordem, mercadorias de todas as espécies. Apesar da semi-obscuridade e da rarefacção do ar, trabalhava-se afanosamente, e de uma parte a outra, andavam os trabalhadores com serras e martelos a preparar as caixas de embalagem. Ben-Hur avançou lentamente, entre os montões de mercadorias. Um homem saiu ao seu encontro, perguntando-lhe: "Que quereis?" Desejaria falar com Simônides, o mercador. Segui-me. Por um labirinto de estreitos corredores, deixados pelos caixotes, chegaram junto de uma escada que os conduziu à parte superior do armazém, onde se situavam os aposentos de Simônides. Pararam diante de uma cortina, em parte corrida, enquanto o seu acompanhante anunciou em voz alta: "Um forasteiro deseja falar com o senhor." Uma voz clara replicou: "Que entre, em nome de Deus." O aposento em que Ben-Hur penetrou, seria chamado Atrium, por um romano. No meio da casa viam-se duas pessoas, um homem sentado num cadeirão de espaldar alto e forrado de cômodos estofos, à sua direita uma donzela na primavera da vida. Ben-Hur sentiu o sangue golpear-lhe as fontes e colorir-lhe as faces. Fez uma vênia, em parte por respeito, em parte para ganhar tempo. Ao inclinar-se, notou um gesto de surpresa no homem sentado e um estremecimento motivado pelo seu aparecimento na sala. Quando Ben-Hur ergueu a cabeça, os sinais de emoção tinham desaparecido. Se é Simônides e judeu, Ben-Hur fez uma leve pausa: "Que a paz do Deus do nosso pai Abraão seja contigo e com os teus." "Sou Simônides, judeu de nascimento," respondeu o mercador com voz clara e sonora. "Devolvo-te a saudação e, ao mesmo tempo, peço-te que me digas com quem falo." Ben-Hur contemplou o seu interlocutor e, em vez de uma figura humana, viu um corpo disforme afundado nos almofadões, coberto com uma manta de seda escura, mas sobre aquelas pobres carnes, erguia-se uma cabeça, a cabeça ideal de um homem de estado ou de um conquistador. Pelas fontes desciam-lhe cabelos encanecidos que acentuavam a intensidade do seu olhar. Os olhos eram negríssimos e brilhantes. O seu rosto não tinha cor. Rugas profundas davam maior volume às suas faces. A cabeça e o rosto indicavam um homem mais apto para mover o mundo do que para se deixar mover. Ben-Hur estendeu-lhe a mão com a palma virada para cima, como oferecendo-lhe paz, ao mesmo tempo que lhe a solicitava. "Sou Judá, filho de Itamar, o último chefe da casa Ur, príncipe de Jerusalém." O mercador tirou a mão direita de sob o manto. Era uma mão longa e delgada cujas articulações estavam deformadas pela enfermidade.
Abriu-a convulsivamente e este foi o único sinal de surpresa e emoção dado pelo velho, que replicou com voz tranquila. Os príncipes de Jerusalém, príncipes pelo sangue, são sempre bem-vindos a esta morada. Sede-o vós também. Esther dá uma cadeira a este jovem. A donzela aproximou um assento que estava próximo e ao fazê-lo, o seu olhar cruzou-se com o de Ben-Hur que permaneceu de pé e continuou em tom profundamente respeitoso. Rogo a Simônides que não me considere como um intruso. Ao subir o rio, soube que conhecestes meu pai. Com efeito conheci o príncipe Ur. Estivemos associados em várias empresas comerciais. Mas peço-te que te sentes. Tu, Esther, oferece-lhe vinho. Neemias fala de um filho de Ur que nos seus tempos era senhor de meio Jerusalém. É uma estirpe antiga, muito antiga e ilustre. Nos tempos de Moisés e Josué, alguns indivíduos dessa família acharam a graça nos olhos de Deus e compartilharam glória e honra com aqueles chefes. Esther aproximou-se de Ben-Hur com um cálice de prata e ofereceu-lhe, baixando os olhos. De novo os seus olhares se encontraram e, desta vez, Ben-Hur notou que a donzela era baixa, mas graciosíssima e de feições delicadas a que os olhos negros davam uma expressão suavíssima. É bela e boa, pensou Ben-Hur. Talvez Tirza se lhe assemelhasse, se vivesse. Pobre Tirza. Logo acrescentou, em voz alta. Não. Teu pai, se esse é teu pai. Sou Esther, filha de Simônides, replicou com dignidade a donzela. Pois bem, bondosa Esther, o teu pai, depois de ter escutado a minha história, não me apreciará menos por ter negado a aceitar este precioso licor, como também espero que encontrarei perdão nos teus olhos. Peço-te que permaneças ainda aqui um instante. Ambos, como se experimentassem o mesmo impulso, voltaram-se para o mercador. Simônides, exclamou Ben-Hur, com firmeza. Meu pai tinha, ao morrer, um servo fiel, com o teu nome e disseram-me que eras tu. Um estremecimento sacudiu os pobres membros martirizados e, de novo, a descarnada mão se contraiu. Esther, Esther, gritou com voz severa o velho. Aqui, junto de mim, se és filha de tua mãe. Aqui, digo, não ali. A donzela olhou para um e outro lado de seu pai com expressão de assombro e ansiedade. Simônides ergueu a mão esquerda e pô-la entre as de sua filha. Depois disse tranquilamente. Envelheci com o comércio entre os homens, envelheci antes de tempo. É uma amarga, mas saudável lição que aprendi com os anos, a desconfiança para com os meus semelhantes. O Deus de Israel tenha compaixão de quem no termo da sua vida se vê obrigado a falar assim. Os objetos do meu afeto são muito poucos. Um deles é esta criatura que até hoje foi desinteressadamente minha, servindo-me de tão doce consolo que a sua ausência me causaria a morte. A cabeça de Esther inclinou-se e a sua face roçou o rosto do pai. O outro objeto do meu afeto não é mais que uma recordação que semelhante a uma bênção divina podia abraçar toda uma família, se soubesse onde se encontra. Ben-Hur deu um passo para diante e exclamou com ímpeto. Minha mãe e minha irmã. Oh, sim, é delas que falas. Simônides replicou friamente. Escuta-me até ao fim. Em nome daqueles objetos do meu amor, antes de responder-te acerca das minhas relações com o príncipe de Ur, dá-me provas da tua identidade. As tuas testemunhas são documentos ou pessoas vivas? A pergunta era clara e a sua razão indiscutível. Ben-Hur ruborizou-se, juntou as mãos e balbuciou e ofuscou-se. Simônides prosseguiu. As provas.
Traz-mas e põe-mas diante dos olhos. Ben-Hur não sabia que dizer. Não tinha previsto esta pergunta e agora, pela primeira vez, tomou consciência da terrível realidade. Os 3 anos decorridos nas galeras tinham-no privado de todas as provas acerca da sua identidade. Quintus Arrius era o único que conhecia a sua história e que teria podido testemunhar em seu favor. Mas o chefe romano morrera. Simônides respeitou a sua dor e contemplou-o silenciosamente. Simônides, exclamou Judá, por fim, posso contar-te a minha história, mas hás de prometer-me que suspenderás todos os juízos até que eu termine e que me escutarás com benevolência. Fala, disse Simônides, já senhor da situação. Fala e eu te escutarei. Ben-Hur começou a referir as suas vicissitudes, em traços largos, mas com aquele calor e intensidade do sentimento que são fonte de toda a eloquência. Como o leitor conhece as suas desventuras até o seu desembarque em Miseno, segui-lo-emos no seu relato, somente a partir desse ponto. O meu benfeitor era apreciado e protegido pelo imperador que o cumulou de merecidas recompensas. Os mercadores do Oriente fizeram-lhe magníficas ofertas e Arrius foi riquíssimo, entre os mais ricos de Roma. Mas pode um judeu esquecer a própria religião ou o lugar do seu nascimento, a terra santa de seus pais? O bom homem adotou-me como filho, segundo o rito formal da lei, e eu correspondi à sua proteção o melhor que pude. Nenhum filho foi mais escrupuloso em cumprir os seus deveres para o seu próprio pai. Amava-o e, para mais, pensava que mercê do seu apoio e das suas influências poderia, algum dia, esclarecer o mistério que envolve o destino de minha mãe e de minha irmã. A estas razões junta-se outra, o desejo que sentia de me instruir na arte da guerra. Exercitei-me nas palestras, nos circos e no acampamento, e nuns e noutros tornei ilustre o meu nome que, na realidade não é o nome dos meus pais. Mas nunca perdi de vista o meu único objetivo, e por isso deixei Roma para vir a Antioquia, acompanhando o cônsul Maxêncio na campanha que está a preparar contra os partos. Quero adquirir todos os conhecimentos superiores necessários a um chefe de exércitos. Ontem encontramos 2 galeras ostentando bandeiras amarelas. Um compatriota disse-nos que aquelas naves pertenciam a Simônides, o grande mercador de Antioquia, descreveu-nos a sua vida e o auge do seu comércio, falou-nos das suas frotas, das suas caravanas e das suas viagens. Disse-nos que Simônides era noutro tempo, servo do príncipe Ur, e nem omitiu as crueldades de Gratos nem os objetivos de tais crueldades. Simônides escondeu a cabeça entre as mãos e a filha inclinou o rosto sobre o de seu pai. Este, de repente, levantou a vista e exclamou com voz clara. Continuo a escutar. Ó, bom Simônides! Replicou Ben-Hur avançando um passo. Compreendo que ainda desconfies de mim. O mercador manteve-se imóvel e silencioso. E compreendo o difícil da minha situação, prosseguiu Ben-Hur. Posso, sim, provar tudo o que disse da minha estada em Roma, bastar-me-ia acudir ao cônsul, atualmente hóspede do governador da cidade, mas não posso dar-te provas de que sou filho de meu pai. Todos os que poderiam testemunhá-lo estão mortos ou então desapareceram. Ocultou o rosto entre as mãos. Esther apresentou-lhe novamente o cálice que tinha recusado e disse-lhe: Este vinho é da nossa pátria, que tanto amamos, bebe, peço-lo. A sua voz era doce, como a de Rebeca quando ofereceu água a Eliezer no poço de Naor. Ben-Hur secou as lágrimas que umedeciam os seus olhos e bebeu, dizendo: Filha de Simônides, és realmente muito boa ao compadeceres-te de um estrangeiro. Que o Senhor te proteja.
Eu agradeço-te. E voltando-se de novo para o mercador, prosseguiu o seu relato. Como não tenho as provas que me pedes, ó Simônides, retiro o pedido que te fiz e retiro-me também desta casa, que não voltarei a entristecer com a minha presença. Mas não me irei embora sem te dizer que não vim para te escravizar nem para me apoderar da tua fortuna. Quando o bom Quintus, o meu segundo pai, empreendeu a viagem que lhe foi funesta, deixou-me herdeiro de uma fortuna incalculável. Portanto, se alguma vez te recordares de mim, pensa só na súplica que te fiz e que foi o único objetivo da minha visita. Que podes dizer-me da minha mãe e de Tirza, minha irmã? Que podes dizer-me delas? As lágrimas deslizavam pelas faces de Esther, mas o seu pai continuava impassível. Por fim disse: recordo ter ouvido falar da desgraça que sobreveio à família de Uri e a pena que experimentei quando a soube. Quem causou tanto mal à viúva e aos filhos do meu amigo foi o mesmo que me fez alvo da sua ira. Fiz pesquisas para descobrir a sorte da família, mas foram inúteis, desapareceram. Ben-Hur não pôde reprimir um lamento. Outra esperança desaparecida, articulou com voz alterada. Estou acostumado aos desenganos. Perdoa a minha visita. Adeus. No momento de levantar a cortina, retrocedeu para dizer com simplicidade comovedora: agradeço-vos a ambos. Que a paz do Senhor esteja contigo, disse o mercador. Esther não pôde falar, por causa dos soluços. Assim que Ben-Hur saiu, Simônides pareceu despertar de um longo sono, o rosto ruborizou-se-lhe, os olhos animaram-se-lhe com voz trêmula de alegria. Chamou. Esther, chama, depressa. A jovem aproximou-se da mesa e tocou uma campainha. Um dos painéis da parede abriu-se para dar passagem a um homem que, inclinando-se diante de Simônides, com respeito oriental, esperou as suas ordens. Maluche, aproxima-te, disse com um acento de comando. Hei de dar-te um encargo a que não podes faltar, ainda que o sol deixasse de brilhar. Escuta, um jovem desce, neste momento, ao armazém, alto, de aspecto formoso, vestido como um judeu. Segue-o como se fosses a sua sombra e todas as noites vem dizer-me onde se encontra, que faz e com quem se dá. Procura aproximar-te dele e falar-lhe, acaso possas, sem lhe inspirar suspeitas. Estuda as suas conversas e grava-as na memória, assim como qualquer outra particularidade que me possa revelar o seu caráter, os seus costumes, os seus propósitos. Compreendeste? Se abandonar a cidade, segue-o também e torna-te seu amigo. Se te perguntar alguma coisa, responde-lhe aquilo que te pareça mais oportuno, mas que ignore sempre que estás ao meu serviço. O servo saudou e saiu. Então, Simônides esfregou as mãos descarnadas e sorriu. Que dia é hoje, minha filha? Perguntou, interrompendo as suas manifestações de alegria. Desejo recordá-lo para sempre, do mesmo modo que se recorda um dia de festa. Em seguida perguntou como se ferido subitamente por uma ideia, o dia está tranquilo? Assim estava antes do jovem entrar. Então, chama Abimeleque para que me leve ao jardim, donde poderei ver o rio e as galeras, e onde te contarei porque ainda há pouco o sorriso apareceu nos meus lábios, a minha língua balbuciou um canto e o meu espírito se tornou leve como uma gazela ou um veado nos montes. Chamado pela campainha, apresentou-se um servo que, obedecendo às ordens da donzela, conduziu para fora do aposento a cadeira, que colocou no terraço do piso inferior, considerado pelo ancião como o seu jardim. Ali,
O servo deixou-o só com Esther, que se sentou a seu lado, à espera do prometido relato. Simônides começou com a sua calma habitual. Esther, enquanto o jovem falava, estive a observar-te e pareceu-me que ele era do teu agrado. Esther, baixando os olhos, respondeu: Pai, ele inspirou-me confiança e acreditei em tudo quanto disse. Para ti, então, é o filho do príncipe? Se não o fosse. Interrompeu. Se não fosse? Repetiu Simônides. Fui a tua serva, querido pai, desde que a minha mãe morreu e junto a ti, vi-te e ouvi-te tratar prudentemente com todo o gênero de homens, e, na verdade, posso dizer-te que, se aquele jovem não é o príncipe Ur, nunca a mentira tomou mais habilmente a aparência de verdade. Crês que teu pai foi seu escravo? Se bem recordo, não disse isso. Referiu como coisa que tinha ouvido dizer. Os olhos de Simônides pousaram-se, distraidamente, por momentos, nos barcos que tinha a seus pés. Depois disse: És uma boa filha, possui o nosso discernimento judeu e tens ânimo suficiente para escutar uma história triste. Presta-me atenção e referir-te-ei a minha história e a de tua mãe, desconhecidas para ti e ignoradas por todos. Eu nasci numa cabana do Vale de Rinno. Ao meio-dia de Sião. Os meus pais eram escravos perpétuos. Eu fui vendido ao príncipe Ur, que era, então, depois de Herodes, o homem mais rico de Jerusalém, o qual me empregou nos seus armazéns de Alexandria, onde atingi a minha maioridade. Servi os 6 anos e ao 7º, segundo a lei de Moisés, foi-me dada a liberdade. Esther bateu palmas ligeiras. Oh, então não eras já o escravo de seu pai? Escuta, minha filha. Naquela altura, havia quem defendesse com calor, que os filhos dos escravos perpétuos eram também obrigados a sujeitar-se à escravatura perpétua, mas o príncipe Ur interpretava a lei segundo a seita mais rigorosa, ainda que não pertencesse a ela. Declarou que eu era um judeu comprado, na verdadeira acepção que o grande legislador dá a esta palavra, e em documentos selados, deu-me a liberdade. E minha mãe? Interrogou Esther. Tem paciência e saberás tudo. Ao terminar o meu serviço, acorri a Jerusalém para celebrar a Páscoa. O meu Senhor hospedou-me e como lhe tinha afeto, supliquei-lhe que me mantivesse ao seu serviço. Ele consentiu e serviu outros 7 anos, mas, agora, como assalariado. Confiou-me a direção das suas empresas comerciais de mar e terra e enviei caravanas mais além de Susa e de Persépolis, aos países das secas. Eram perigosas, minha filha, aquelas viagens, mas o Senhor abençoou as minhas fadigas. Um dia, enquanto me hospedava em Jerusalém, entrou uma serva transportando uma bandeja. Dirigiu-se-me e foi aquela a primeira vez que vi a tua mãe e a amei. Depois de algum tempo, apresentei-me ao príncipe e pedi-a para a esposa. Respondeu-me que era escrava perpétua, mas que se eu a desejava lhe daria a liberdade para me agradar. Ela, apesar de corresponder ao meu amor, disse que era feliz na sua condição e recusou a liberdade. Súplicas e pedidos foram inúteis. Consentiria ser minha mulher se eu consentisse ser seu companheiro de escravidão. O nosso pai Jacob serviu 7 anos, pela sua Raquel. Eu poderia ter feito a mesma coisa, mas a tua mãe pretendia que eu fosse escravo toda a vida. Separei-me dela, dirigi-me a outros países, procurando esquecê-la, mas o meu amor foi mais forte e voltei. Olha, Esther, e mostrando-lhe o lóbulo da orelha esquerda, vês a cicatriz da sovela? Vejo, disse Esther,
e vejo agora a que extremo amaste a minha mãe. Quando o príncipe soube da minha decisão, levou-me aos juízes para que lhes expusesse a minha vontade. Depois levou-me à sua casa e, atravessando-me a orelha com a sovela, cravou-a como é costume, na porta. Assim me converti em seu escravo para toda a vida. Assim conquistei a minha Raquel. Diz-me agora, existiu alguma vez amor como o meu? Esther inclinou-se para ele e beijou-o. Ambos emudeceram, pensando na morta. O meu senhor morreu no mar e esta foi a minha primeira desgraça, prosseguiu o mercador. O luto da sua família foi o meu luto na minha casa de Antioquia. Quando o príncipe morreu, eu estava à frente da sua administração e todos os bens estavam nas minhas mãos. Por isto podes calcular o afeto e a confiança que depositava em mim. Acorri a Jerusalém para prestar contas da minha gestão à viúva e ela manteve-me no meu posto. Redobrei a minha diligência e os negócios prosperaram de ano para ano. Transcorreram assim 10 anos. Sobreveio depois a catástrofe de que o jovem falou. Gratos tirou dela o pretexto para confiscar no seu próprio proveito a imensa fortuna da viúva e dos filhos e para evitar uma apelação contra a sentença, desfez-se de todas as partes interessadas. O filho, que eu conheci criança, foi condenado às galés. A viúva e a filha supõe-se que estejam sepultadas numa das muitas celas da Judéia. Não sabemos como morreram nem sequer se estão mortas. Os olhos de Esther estavam inundados de lágrimas. Escuta-me ainda. Fui a Jerusalém para socorrer a minha benfeitora e às portas da cidade fui preso e conduzido aos subterrâneos da Torre Antônia, onde Gratos em pessoa foi pedir-me o dinheiro da casa Ur. Eu neguei-me. Ele possuía a casa, as terras, a mercadoria, as galeras e toda a propriedade móvel dos meus senhores, menos o dinheiro. Compreendi que se continuasse na graça do Senhor, poderia reconstituir a sua fortuna, e opus-me às pretensões do tirano. Torturou-me, mas resisti e teve que me devolver a liberdade sem nada ter obtido de mim. Regressei à minha casa e retomei os negócios por minha conta e em nome de Simônides de Antioquia. 3 anos depois fui preso e torturado segunda vez por Gratos. Mas tão pouco obteve de mim uma confissão. A vontade de Deus concedeu-me a vida. Obtive do imperador uma licença de livre trânsito para todos os países do mundo. Hoje, Esther, a minha riqueza é tanta que faria inveja ao próprio César. Com um movimento de orgulho, levantou a cabeça e os seus olhos encontraram-se com os da jovem. Que hei de fazer com esta fortuna? Perguntou interpretando os seus pensamentos. Querido pai, disse ela timidamente, não veio hoje buscá-la o seu legítimo proprietário? Um raio de inefável alegria brilhou no rosto do enfermo. O Senhor tem sido bom comigo e tem me manifestado a sua bondade de várias maneiras, mas tu, Esther, és o mais formoso dom que ele me concedeu. E atraindo-a a si, beijou-a. Escuta-me, prosseguiu, e saberás por que me sorri momentos antes. Quando o jovem se apresentou diante de mim, pareceu-me ver o seu pai rejuvenescido. Com muita dificuldade pude dominar um movimento do meu coração, que me impelia a revelar-lhe a minha alegria. Estava impaciente por lhe tomar a mão, por lhe mostrar todas as minhas contas e registros e dizer-lhe, tudo isto é teu, e eu sou teu escravo. Cumpri o meu dever, posso esperar tranquilo a chamada do Senhor para o pé dele. E assim o teria feito, se não me ocorressem, de repente, 3 pensamentos ao mesmo tempo. O primeiro dizia-me, antes certifica-te se na realidade é o filho do teu Senhor.
Se é na realidade filho do teu Senhor, sugeriu-me o segundo, estuda antes e conhece o seu caráter. Esther, pensa nos sofrimentos que o romano me infligiu. Pensa nos meus membros feridos e no meu corpo deformado. Pensa na tua mãe lá, naquela campa solitária, nos sofrimentos da família do meu Senhor, se ainda vive, ou nas crueldades de que foi objeto, se já está morta. Pensa em tudo isto, ó minha filha, e diz-me se é justo que nada suceda em vingança destes crimes. Ao acumular a minha riqueza, foi este o meu pensamento, o meu sonho constante. Como é certo haver Deus, eu dizia para comigo, elas servir-me-ão para castigar os malfeitores. E quando, aludindo à sua destreza no manejo das armas, disse o jovem que não tinha objetivo definido, eu adivinhei esse mesmo objetivo, a vingança. Foi este, ó Esther, o terceiro pensamento que me impôs silêncio e me deu força para escutar impassível o seu relato, até que, ido o jovem, as minhas emoções estalavam em riso de alegria. Partiu, ó Pai. Mas voltará? Sim. Maluche vigia-o e falo a vir quando eu mandar. E quando será isso, paizinho? Não imediatamente, minha filha. Ele julga que todos os testemunhos da sua identidade morreram. Mas um ainda vive, o qual não deixará de o reconhecer se na realidade for filho de seu pai. Ben-Hur saiu do armazém com a ideia de um novo desengano, acrescentado aos muitos que já tinha sofrido na busca dos seus entes queridos. Sentiu-se só no mundo e a vida pareceu-lhe uma carga impossível de suportar. Regressou ao Quem, e recordando as palavras de um seu companheiro de viagem, sobre os jardins de Dáfne, perguntou qual o caminho para lá. O caminho para Dáfne? Exclamou o hospedeiro surpreendido pela pergunta de Ben-Hur. É a primeira vez que visitas esta cidade? Então hoje será o dia mais feliz da tua vida. E indicou-lhe a direção que devia seguir. Depois de ter dado algumas ordens relativas à sua bagagem, Ben-Hur pôs-se a caminho. Deviam ser umas 4 horas quando transpôs as portas da cidade e se encontrou no meio de uma interminável procissão que se dirigia para o famoso bosque. Ben-Hur embrenhou-se na multidão. Não estava nada interessado em perguntar para onde ia, no entanto, de repente, despertando da sua absoluta indiferença, teve a vaga impressão de que o grupo do qual fazia parte, se dirigia para os templos, objetos primordiais e de suprema atração no bosque. Mais à frente, ao longe e da direita do bosque, soprou uma brisa perfumada que lhe acariciou a face, trazendo-lhe um aroma a rosas. Deteve-se como os demais, para ver de onde procedia. Acaso venha esse a perfume daquele jardim? Perguntou a alguém que estava a seu lado. É mais provável que venha de alguma cerimônia sacerdotal, um sacrifício em honra de Diana, de Pan ou de qualquer outra divindade. A resposta foi-lhe dada na sua língua nativa. Ben-Hur contemplou com surpresa o desconhecido. És judeu? Perguntou-lhe. O indivíduo respondeu-lhe, sorrindo. Nasci a poucos passos da praça de Jerusalém. Ben-Hur ia prosseguir a conversa, quando uma inesperada avalanche de gente o levou para outro lado, afastando-o do interlocutor. Tinha chegado a um sítio onde os caminhos se internavam nos bosques e ofereciam uma ocasião favorável para se separar da ruidosa procissão, o que Ben-Hur aproveitou. Penetrou numa selva espessa, cheia do canto de 1000 aves. Sentou-se à sombra de um cedro cujas raízes cinzentas se banhavam em parte, nas águas de um lago, e permaneceu um longo pedaço, dominado pelo encanto do bosque. Por fim, levantou-se e continuou o seu caminho até chegar a um bosque de ciprestes altos e retos como mastros. Ao entrar nele, ouviu o som de uma trompeta.
Estendido na erva à sombra de uma árvore, viu o desconhecido com quem tinha falado momentos antes junto ao templo. O desconhecido levantou-se e foi ao seu encontro. De novo, que a paz esteja contigo, disse em tom afetuoso. Obrigado, agradeceu Ben-Hur. Acaso vamos na mesma direção? Eu dirijo-me para o estádio. E tu? Para o estádio? Sim, a trompeta que acabais de ouvir chamava os competidores. Amigo, disse Ben-Hur, confesso-te a minha ignorância, e se queres servir-me de guia, ficar-te-ei reconhecido. Com muito gosto. Ben-Hur recomeçou a conversa interrompida no cruzamento diante dos templos. Eu sou filho do Duum Viro-Arrius. E tu? Eu chamo-me Maluche, comerciante de Antioquia. Pois bem, Maluche, o som da trompeta, o estrondo das rodas, a perspectiva de um espetáculo, despertaram a minha curiosidade. Tenho algumas noções desses exercícios e não sou desconhecido nas palestras de Roma. Vamos ao concurso. Maluche olhou-o assombrado. O Duum Viro era romano, tu, sem dúvida, vestes ao modo judeu. O ilustre Arrius era o meu pai adoptivo, explicou Ben-Hur. Ah, compreendo. Perdoa. Saindo da selva, encontraram-se diante de um estádio. A pista era de terra batida e regada, e o seu perímetro estava indicado por fitas suspensas de lanças fincadas no solo. Para os espectadores tinham-se levantado bancadas protegidas por vários toldos fixos nos assentos em forma de escadas. Foi ali que os recém-chegados se sentaram. Passaram 8 quadrilhas, umas a trote, outras a passo e todas guiadas de modo excepcional. A nona apareceu a galope e a sua aparição Ben-Hur não pôde deixar de mostrar a sua admiração. Visitei as cavalariças do imperador, Maluche, mas pelo nosso pai Abraão, nunca vi cavalos mais formosos. Os 4 cavalos estavam diante da bancada dos judeus quando de repente se desordenaram. Um dos espectadores da bancada soltou um grito agudo e Ben-Hur viu levantar-se um ancião do seu lugar, apertando os punhos, lançando olhares de ódio, ao mesmo tempo que o tremor da sua barba branca demonstrava a agitação de todo o seu ser. Alguns dos circunstantes começaram a rir. Deveriam respeitar os seus cabelos brancos. Quem é? Perguntou Ben-Hur. Um potentado do deserto, que mora mais além de Moabe. É proprietário de cavalos e camelos para reprodução, e descendente, segundo se diz, dos cavaleiros do primeiro faraó. É o Sheque Ilderim, respondeu Maluche. O cocheiro, entretanto, fazia esforços para domar os cavalos, e cada tentativa exacerbava ainda mais o Sheque. Que Abaddon o leve, gritou o enfurecido patriarca. Correi, voai, meus filhos. Sujeitai-os depressa. Esta ordem era dada a alguns servos que evidentemente pertenciam à sua tribo. Entretanto a desordem ia aumentando. Maldito romano! Continuou o Sheque, ameaçando com o punho o cocheiro. Não me jurou que sabia guiá-los, sim jurou por todos os deuses bastardos do seu país? Não me assegurou que correriam com a velocidade da águia e a docilidade das ovelhas? Olhai que animais esplêndidos! Que se permita o caos com o chicote e... O resto da frase perdeu-se num ranger de dentes. Ponha-se um de vocês diante dos cavalos e fale-lhes. Uma só palavra proferida na língua do deserto, bastará para o sossegar. Louco, louco de mim que me fiei num romano. Alguns de entre os mais diligentes do seu séquito, correram a apaziguar os cavalos, enquanto um violento ataque de tosse apagou a voz do ancião. Ben-Hur, que julgou compreendê-lo, sentiu simpatia por ele,
pois fosse por se sentir orgulhoso da sua propriedade, ou receoso pelo resultado da corrida, descobria no ancião infinita ternura para com os seus cavalos. Eram todos baios, sem uma mancha, perfeitamente iguais e de proporções esplêndidas. As orelhas eram delicadíssimas, as cabeças pequenas, os focinhos largos, as narinas, quando se dilatavam, mostravam uma membrana de um vermelho vivo, arqueados graciosamente, os pescoços e adornados de crinas abundantíssimas que lhes cobriam o lombo e o peito. Dos joelhos para baixo, as patas eram delgadas e direitas, mas na parte de cima, arredondava-as o desenvolvimento de fortes músculos, como se requeria para suportar a bela e harmoniosa corpulência que sustentavam. Os cascos brilhavam como taças de ágata luzente, e ao trotarem e ao encabritarem-se, os nobres cavalos, açoitavam o ar e, por vezes, a terra, com as suas compridas caudas. O cheque tinha-os chamado esplêndidos e tinha dito a verdade. Um segundo e mais atento exame daqueles animais, revelou a Ben-Hur o motivo do afeto que o dono sentia por eles. Procurando uma oportunidade de obter uma vitória sobre o odiado romano, o ancião levara-os à cidade, não duvidando do seu êxito se tivessem a governá-los uma mão hábil, mas aqui residia a dificuldade, porque era necessária, além da experiência vulgar, uma intuição especial, uma corrente de íntima simpatia entre o condutor e os cavalos. Antes que o patriarca tivesse terminado as suas injúrias, uma dezena de mãos tinham sujeitado os cavalos. Neste mesmo instante, apareceu na pista um novo carro, de aspecto diferente das precedentes, pois tanto o carro, como o condutor e os cavalos estavam aparatosamente adornados. O veículo pertencia à clássica e já conhecida categoria das bigas romanas. As largas rodas estavam unidas por um largo eixo sobre o qual se apoiava uma caixa aberta pela parte de trás. Os primeiros competidores tinham sido acolhidos silenciosamente, mas o recém-chegado teve melhor sorte. Ao avançar até a tribuna, da qual presenciamos a cena, foi saudado por ruidosas aclamações que atraíram sobre ele a atenção geral. Os cavalos do meio eram negros, os dos lados brancos como a neve. Em conformidade com as exigências da moda romana, tinham os rabos cortados e as crinas curtas, divididas em tranças, atadas com fitas amarelas e vermelhas. Chegado ao sítio em que o carro era visível por todos os espectadores da bancada, estes devem ter concordado que os gritos de admiração eram plenamente justificados. As rodas estavam perfeitamente construídas, fortes tiras de bronze polido reforçavam os ligeiríssimos pernis, os raios eram forrados por dentes de marfim, colocados com a sua curvatura natural virada para a parte exterior, com o fim de obter a maior perfeição da concavidade, considerada naquela altura da maior importância. Os aros eram de ébano revestidos exteriormente de bronze. O eixo, em harmonia com as rodas, tinha nas suas extremidades cabeças de tigres, e toda a parte superior do carro era de varas doiradas. A chegada deste veículo extraordinário impeliu Ben-Hur a olhar com interesse o condutor. Quem era? Enquanto se fazia esta pergunta não podia ver-lhe ainda o rosto, nem sequer toda a sua figura. No entanto, no seu aspecto geral e nos seus movimentos, havia qualquer coisa que lhe era familiar. Os cavalos aproximaram-se, a trote. A julgar pelos aplausos e pela magnificência do carro, tudo fazia supor que se tratava de alguma personagem de relevo, ou de um príncipe ilustre. Ben-Hur levantou-se e abriu caminho por entre a multidão. Antes da noite, tinha-se difundido a todos os âmbitos de Antioquia, frequentados pelos aficionados dos Jogos Olímpicos, pelos profissionais. Ben-Hur deteve-se um momento olhando, indeciso, quer o arauto quer o cheque, Mailuklin,
julgou-o prestes a aceitar esta oferta. Tirou-se-lhe, pois, um peso de cima, quando viu voltar-se para ele e dirigir-lhe esta pergunta. Meu bom Maluche, aonde vamos agora? Vamos à Fonte Castalia. Ah, a sua fama é universal. Vamos. Maluche, que, durante o caminho, ia observando o seu companheiro, notou que este ia triste e distraído. O ver Messala tinha despertado nele um mundo de dolorosas recordações, pensava nos sonhos de vingança amadurecidos durante os longos anos decorridos nas galeras e que tinha por alvo, justamente Messala. Poderia chegar a mostrar-se misericordioso para com Gratos, mas para Messala, jamais. Se tivesse encontrado Messala pobre e desditoso, talvez os seus sentimentos tivessem sido diferentes, mas viu-o mais próspero que nunca e mais que nunca insolente na sua prosperidade. Deste modo, enquanto Maluche o julgava distraído, Ben-Hur pensava como teria efetuado o desejado encontro e a que meio recorreria para o tornar memorável. Chegaram a um caminho bordejado de azinheiras e pelo qual iam e vinham numerosos grupos a pé e a cavalo, e mulheres conduzidas em liteiras por escravos, e por onde, de quando em quando, transitavam veículos arrastados com velocidade vertiginosa, por fogosos cavalos. No final do caminho, a via descia, flanqueada à direita por um penhasco de rochas cinzentas, e à esquerda oferecia-se à vista do espectador a famosa Fonte de Castalia. Abrindo passagem por entre a multidão, Ben-Hur encontrou-se diante de um jorro de água que, de cima de uma rocha, caía numa concha de mármore negro, onde aparecia espumante, como se caísse num funil. Junto à concha, sob um pequeno pórtico escavado na rocha, estava sentado um velho sacerdote a quem, de vez em quando, algum devoto entregava uma moeda. Ele pegava-lhe e em troca dava uma folha de papiro que o devoto mergulhava na concha. Antes que Ben-Hur pudesse por seu turno consultar o oráculo, outros visitantes se adiantaram. O seu aspecto excitou a sua curiosidade tanto como a dos seus companheiros. À frente vinha um camelo altíssimo e completamente branco conduzido por um homem a cavalo que o prendia pela rédea. O rolda ou tenda sobre o dorso do camelo era excepcionalmente grande e estava coberto de púrpura e ouro. Formoso camelo! Exclamou um dos circunstantes. Algum príncipe vindo de longe, observou outro. Talvez um rei. Nenhum dos presentes jamais vira um animal tão alto e tão majestoso. Mas quem eram o homem e a mulher, sentados debaixo do toldo? Todos os olhares estavam fixos neles. A mulher estava sentada à maneira oriental, entre finíssimos véus e encaixes. Na parte superior dos braços ostentavam os braceletes, em forma de serpentes, unidos por cadeiazinhas aos braceletes que lhe envolviam os pulsos. Salvo estes adornos, os braços estavam nus e eram sedutoramente torneados, formando-lhes digno complemento, duas mãos pequeninas, quase infantis, uma das quais deslumbrava em virtude dos muitos anéis que a enfeitavam. O véu ou redezinha que lhe cobria a cabeça, estava coalhado de grãos de coral e rodeado por uma fileira de moedas que em parte lhe caíam sobre a fronte e em parte lhe desciam pelas costas, confundidas com uma espessa mata de cabelos negros. O mais singular era ser o rosto descoberto. E na verdade, aquele rosto belíssimo merecia ser contemplado. Assim que terminou o exame do lugar e dos circunstantes, a formosa mulher deu uma ordem ao servo, um corpulento etíope, nu da cintura para cima, o qual aproximou o camelo da fonte e o obrigou a dobrar os joelhos. Depois, recebido um copo das mãos da sua senhora, ia a enchê-lo, quando um forte rumor de rodas e o galopar de uns cavalos veio perturbar o encanto produzido pelo aparecimento da formosa estrangeira.
Um grito de alarme fez debandar o público que deixou livre a passagem. Aquele romano parece que pretende atropelar-nos. Vê, gritou Maluche para Ben-Hur. Este voltou-se e viu Messala que, a toda a velocidade, dirigia o seu carro para a multidão. Esta, fugindo, deixou o camelo a descoberto, o qual, inconscientemente ou ignorando o perigo, não se moveu. O etíope estava paralisado pelo terror. O ancião fez uma tentativa inútil para sair do Rouda, mas nem ele nem a mulher tinham tempo para se salvarem. Ben-Hur, vendo que não havia outra salvação para os estrangeiros, atirou-se para diante dos cavalos e, agarrando 2 deles pelos freios, com um esforço hercúleo, obrigou-os a deterem-se. A súbita sacudidela fez estremecer o carro. Messala conseguiu, mercê de um esforço enorme, segurar-se, mas o seu complacente, Mirílios, caiu, rebolando pelo chão, entre as risadas dos circunstantes. A desenvoltura do romano não falhou nesta ocasião. Desembaraçando-se das rédeas em que estava enredado, arrojou-as para o lado, adiantando-se para o camelo, olhou Ben-Hur e disse, dirigindo-se ao ancião e à rapariga: Peço perdão a ambos. Eu sou Messala, e pela nossa terra-mãe vos juro que não os tinha visto. E quanto a essa boa gente, mostrei-lhes demasiado a minha destreza, queria rir-me à custa deles e são eles agora que se riem de mim, pois bom proveito lhes faça. Fez sinal ao Mirílios, para que afastasse o carro alguns passos e prosseguiu contemplando a donzela ousadamente. Peço-te que intercedas por mim ao pé deste ancião, cujo perdão pedirei mais tarde com maior insistência, se não o obtiver agora. É teu pai, não é? A jovem não respondeu. Por Palas, és muito bela. Tem cuidado com apoio, não faça de ti o seu último amor. Gostaria de saber qual o país que se orgulha de te ter por filha. Não fujas com o olhar. O sol da Índia reflete-se nos teus olhos e o Egito imprimiu nas tuas faces os feitiços do amor. A jovem, sem fazer caso dele, chamou Ben-Hur, que se aproximou dela. Suplico-te que leves esta taça e a enchas, disse-lhe, meu pai tem sede. Servir-te-ei com agrado, respondeu o jovem. E ao voltar-se para prestar o serviço que lhe tinham pedido, encontrou-se frente a frente com Messala. Os olhares de ambos cruzaram-se, o do judeu era provocador, os olhos do romano não expressavam mais que ironia. Formosa estrangeira, tão cruel quanto formosa, prosseguiu Messala saudando com a mão, se apoio não te roubar, voltarás a ver-me. Vendo que o Mirílios tinha já sossegado os cavalos e que os tinha prontos para a partida, subiu para a carruagem. A jovem seguiu-o com o olhar, no qual certamente não se lia nenhuma expressão de ressentimento. Depois recebeu a taça que Ben-Hur lhe apresentava e entregou-a ao pai, que LH a devolveu depois de ter tomado um sorvo, aproximou-a também dos lábios e dando-a a Ben-Hur com um gesto cheio de graça disse-lhe: Aceitar, pedimos-te, está cheia de bênçãos para ti. O camelo ergueu-se e estava prestes a partir quando o ancião chamou Ben-Hur, que se aproximou dele, respeitosamente. Prestaste um grande serviço a um estrangeiro, disse. Não existe mais que um Deus e no seu santo nome agradeço-te. Chamo-me Baltazar, o egípcio. No extenso horto das palmeiras, o Sheque Ilderim, o generoso, armou as suas tendas e nós somos seus hóspedes. Vai lá perguntar por nós. Encontrarás o bom recebimento da gratidão. Ben-Hur ficou maravilhado com a voz clara e com a dignidade daquele velho venerando. Enquanto contemplava a marcha da comitiva, viu, de novo, Messala.
O romano afastava-se do mesmo modo que tinha chegado, rindo-se com irônica indiferença. Um dos meios mais seguros para se ser odiado por uma pessoa é portar-se bem numa ocasião em que aquela pessoa se portou mal. Por sorte, Maluche era uma exceção à regra. O incidente de que tinha sido testemunha aumentara a sua estima por Ben-Hur e não podia deixar de admirar o seu valor e destreza. Se tivesse podido saber alguma coisa da história do jovem, tinha um interessante relato da jornada para expor ao bom Simônides. Já sabia que o seu companheiro era judeu e filho adoptivo de um romano, mas Messala e o filho de Duum-Viro já deviam conhecer-se. De que natureza eram as suas relações? Por mais que torturasse a imaginação, não encontrava oportunidade para abordar o assunto e já estava resignado a renunciar a toda a tentativa, quando o próprio Ben-Hur veio em sua ajuda. Deu o braço a Maluche e separou-se da multidão. Meu bom Maluche, perguntou-lhe, pode um homem esquecer a sua própria mãe? Esta pergunta perturbou o interrogado que, observando o seu companheiro como que para ler o significado de tais palavras, descobriu tais mostras de sincera emoção, que se sentiu, por sua vez, comovido. Jamais, se é israelita. Uma das primeiras lições que eu aprendi na sinagoga, foi a veneração para com os pais. Porque, como disse o filho de Sirache, venera teu pai com toda a tua alma e não esqueças os sofrimentos de tua mãe. Aspas. Estas palavras, disse Ben-Hur com voz comovida, recordam-me a minha infância e provam-me também que és um bom judeu. Tu inspiras-me confiança. Com ambas as mãos agarrou as pregas da vesta que lhe cobria o peito, como que para sufocar uma dor aguda que o destroçava. Depois, prosseguiu, meu pai tinha um nome distinto e gozava de grande consideração em Jerusalém, onde morava. Minha mãe, quando ele morreu, estava ainda na flor da idade e não sei na verdade, encontrar palavras para expressar quão boa e bela era. Tinha também uma irmã e os três formávamos a família. Uma família tão feliz que podíamos justificar as palavras do velho rabino. Deus não podendo estar em todas as partes, criou as mães. Um dia, sobreveio a um elevado funcionário romano uma desgraça acidental, no momento em que passava diante da nossa casa, seguido de uma corte. Os legionários derrubaram as portas e saquearam a casa e prenderam-nos. Desde aquele dia, não voltei a ver nem a minha mãe, nem a minha irmã, e não sei se vivem, se estão mortas. Mas o romano do carro estava presente, foi ele quem nos entregou aos soldados, sorrindo. Não te saberei dizer se em mim prevalece o ódio ou o amor. Hoje conheci-o ao longe e sei que ele sabe o segredo que eu daria toda a minha vida por descobrir. Sim, ele poderia dizer-me se vivem ainda ou, se morreram, onde poderei encontrar os seus ossos. E não quererá dizer tu? Não. Por quê? Porque sou judeu e ele é romano. Mas os romanos têm língua e os judeus, ainda que desprezados, dispõem de meios para desatá-la. Não para casos deste gênero. Trata-se de um segredo de Estado. Os bens de meu pai foram confiscados e repartidos pelos nossos inimigos. Maluche inclinou a cabeça ante a força do raciocínio. Depois perguntou. Reconheceu-te? Não lhe era possível. Fui condenado por toda a vida às galés e já há algum tempo que me supõe morto. Admira-me que não o tenhas morto, disse Maluche, cedendo à ira. Matá-lo, de nada me serviria. A morte guarda melhor um segredo que a consciência de um romano. Depois de uma breve pausa, Ben-Hur acrescentou. Não quero tirar-lhe a vida. Contra semelhante medida protege-o por agora,
o segredo que esconde na sua negra alma, mas quero castigá-lo, e se me ajudares, falo-ei. Ele é romano, disse Maluche com firmeza, e eu sou da tribo de Judá. Ajudar-te-ei. Se queres de mim um juramento, estarei disposto a fazê-lo. Dá-me a tua mão, basta-me. Depois de lhe dar um estreito aperto de mão, Ben-Hur prosseguiu. O que desejo de ti, meu bom amigo, não é coisa difícil nem contrária à tua consciência. Continuemos o nosso caminho. Tomaram por uma vereda que contornava o prado e Ben-Hur começou assim. Conheces o Sheque, Ilderim, o generoso? Sim. Onde fica o Horto das Palmeiras? A cavalo, chega-se ao Horto das Palmeiras em 2 horas, mas um camelo cobre essa distância em apenas uma. Obrigado. Sabe-se se deu uma grande publicidade ao anúncio das corridas e quando se celebrarão? As perguntas eram sugestivas e estimularam vivamente a curiosidade de Maluche. Oh, sim, serão esplêndidas. O prefeito é rico e ainda quando não necessite do seu cargo, não é insensível ao aumento das suas riquezas. Assim, para ter um amigo na corte, propôs-se festejar solenemente o cônsul Maxêncio que é esperado para ultimar os preparativos contra os partos. Há já um mês que os arautos proclamam a abertura do circo para a festa, e os prêmios oferecidos são magníficos. E o circo? Disseram-me que só o circo máximo lhe é superior. O de Roma, queres dizer? Sim. O nosso circo tem capacidade para 200.000 espectadores, e no vosso cabem uns 70.000 mais. Ambos são de mármore, e a sua configuração interior é idêntica. Mas outra pergunta: quando se celebrará a festa? Ah, sim, tinha-me esquecido, apressou-se a dizer o interpelado. Depois de amanhã chegará o cônsul. Os jogos principiarão daqui a 6 dias. O prazo é pequeno, Maluche, mas chega-me. Pelos profetas de Israel, voltarei a empunhar as rédeas. Mas, como podemos ter a certeza de que Messala estará entre os competidores? Maluche viu claramente o plano urdido para humilhar o romano e como digno descendente de Jacobe, pôs-se a pensar na apreciação das probabilidades favoráveis ou contrárias. A voz fez-se-lhe tremula ao perguntear. És suficientemente hábil? Não temas, meu amigo. Há 3 anos a esta parte, que os vencedores do circo máximo devem os seus louros unicamente à minha condescendência. Nas últimas corridas, o próprio imperador ofereceu-me a sua proteção, na condição de eu guiar os seus cavalos. E não aceitaste? Perguntou Maluche com vivo interesse. Sou judeu, prosseguiu Ben-Hur, e não me atrevi a assumir um ofício que tivesse coberto de vergonha o nome de meu pai nos pórticos e nos pátios do templo. Nada me impedia de me aperfeiçoar nas palestras, mas o circo ter-me-ia desonrado e se aqui abro uma exceção. Juro-te que não é pelo prêmio, ou pela mercê reservada ao vencedor. Alto, retira o juramento, interrompeu Maluche, o prêmio é de 10.000 sestércios, uma fortuna. Não para mim, ainda que o prefeito a triplicasse 50 vezes. Quero outra coisa que vale mais que todas as rendas imperiais desde o primeiro ano do império até ao presente: humilhar o meu inimigo. A vingança é permitida pela lei. Com um sorriso de aprovação, Maluche retorquiu. Messala correrá, não o duvides. Já o tornou público nas ruas, nos banhos, nos teatros e não voltará atrás, porque o seu nome está inscrito nas tábuas de apostas de todos os jovens jogadores de Antioquia. Aposta-se nele? Sim e, por isso, vem cada dia exercitar-se ostensivamente. Ah, aqueles são, pois,
O carro e os cavalos de que se servirá? Muito bem, obrigado, Maluche. Prestaste-me hoje um grande serviço. Agora conduz-me ao Horto das Palmeiras e apresenta-me ao chefe Liderim, o generoso. Quando? Hoje mesmo. Amanhã, já os seus cavalos podem ter sido confiados a outro. Agradam-te tanto? Ben-Hur respondeu com entusiasmo. Vi-os da tribuna, apenas um instante, porque, em seguida, apareceu Messala, mas aquele olhar bastou-me para reconhecer que a sua raça é a maravilha e a glória do deserto. Não vi exemplares do seu sangue senão nas cavalariças de César, mas vistos uma vez, reconhecem-se sempre. Se amanhã, por exemplo, te encontrasse, ó, Malil, ainda que não me saudasses, reconhecer-te-ia pelo teu semblante, pela tua figura, pelas tuas maneiras. Pois bem, com igual segurança e, pelos mesmos sinais, reconheceria aqueles cavalos. Se é verdade só metade daquilo que dizem deles e se eu conseguir domá-los à minha vontade, poderei ganhar os sestércios? Perguntou Maluche, rindo. Não, replicou Ben-Hur com vivacidade, humilhar publicamente o meu inimigo. Mas não percamos tempo. Como podemos chegar, o mais rapidamente, à tenda do chefe? Maluche refletiu um momento. Se conseguirmos encontrar 2 bons camelos, bastará 1 hora de viagem. A caminho, pois. Na aldeia não foi difícil aos 2 judeus encontrarem um par de camelos e, montados neles, tomaram o caminho do Horto das Palmeiras. Os 2 amigos empreenderam silenciosamente o seu caminho, e cerca de 1 hora depois chegaram a um lago. Formado pelas regurgitações do rio onde a água era límpida, profunda e tranquila. Uma velha palmeira dominava o ângulo da embocadura, e Maluche tomando pela esquerda da árvore, bateu palmas, exclamando. Vê, ali é o Horto das Palmeiras. O espetáculo que se ofereceu aos seus olhos só poderia ser igualado nalgum favorecido oásis da Arábia ou nalguma casa de campo ao longo do Nilo. Ben-Hur viu estender-se diante dele uma vasta planície coberta por uma relva verde de rara frescura, na qual grupos de palmeiras seculares, de grande altura, de ramos regulares, e frondosos, como que modeladas em cera, se perdiam no céu azulado. Os camelos detiveram-se e Ben-Hur viu algumas jovens vestidas do mesmo modo que as aldeãs sírias, que lhe ofereciam cestinhos de tâmaras. A fruta era recém-apanhada e era impossível recusá-la. Baixou-se, agarrou algumas e naquele mesmo instante um homem acocorado debaixo da árvore, junto da qual os animais se tinham detido, gritou. Que a paz seja convosco. Sede bem-vindos. Depois de terem agradecido às jovens, os 2 amigos prosseguiram o caminho. Deve saber, disse Maluche, que Simônides, o mercador, me honra com a sua confiança e que, por vezes, se digna aconselhar-se comigo, razão pela qual frequentando a sua casa, travei conhecimento com muitos dos seus amigos. Deste modo, tornei-me íntimo do chefe Ildebrim. Por instantes, Ben-Hur distraiu a sua atenção. Apresentou-se na sua mente a imagem pura de Esther. Recordou, com agrado, a piedade do seu olhar, mais expressivo que qualquer palavra e entregou-se àquela recordação. A visão desapareceu como por encanto, assim que se voltou para Maluche. Há algum tempo, prosseguiu este, o velho árabe foi visitar Simônides e encontrou-me na sua companhia. Não me passou despercebida a sua inquietação. Fiz menção de me retirar, mas deteve-me. Se és israelita, disse-me, fica. Porque tenho uma estranha história a contar.
A ênfase com que acentuou a palavra israelita excitou a minha curiosidade e fiquei. Aqui está, em poucas palavras, o assunto do seu relato. Há já muitos anos, chegaram 3 estrangeiros à tenda de Ildebrim no deserto: um hindu, um grego e um egípcio. Viajavam em camelos, os maiores que até então tinha visto e completamente brancos. Ildebrim deu-lhe as boas-vindas e hospedou-os. Na manhã seguinte, levantaram-se e entoaram uma oração desconhecida para Ildebrim e dirigida a Deus e a seu filho. Depois do pequeno almoço, o egípcio explicou quem eram e de onde vinham. Cada um deles tinha visto uma estrela, ao mesmo tempo que ouvido uma voz ordenando-lhes que se dirigissem a Jerusalém e perguntassem: onde está aquele que nasceu rei dos judeus? Os 3 obedeceram. De Jerusalém, a estrela guiou-os a Belém, onde encontraram um recém-nascido que adora Rã caindo de joelhos ante ele. Cumprido este ato de adoração acompanhado de preciosos presentes e proclamando quem ele era, partiram com os seus camelos e refugiaram-se na tenda do cheque, pois não tinham dúvidas de que se Herodes os tivesse encontrado os teria condenado à morte. O cheque hospedou-os e teve-os ocultos durante 1 ano, ao fim do qual eles partiram, deixando-lhe prendas de grande valor e tomando cada um direção diferente. É uma história maravilhosa, exclamou Ben-Hur. Que disseste que eles tinham de perguntar, uma vez chegados a Jerusalém? Deviam perguntar: onde está aquele que nasceu rei dos judeus? E encontraram um menino? Sim, adoraram-no. Maluche, isto é um milagre. Ildebrim é homem sério, incapaz de uma mentira. Maluche falava com segurança. Depois de uma pausa, Ben-Hur perguntou, de novo: Ildebrim não tornou a saber dos 3 homens? Ah, sim, foi esse precisamente o motivo da visita a Simônides. Na véspera daquele dia, tinha reaparecido o egípcio. Onde? Aqui, à entrada da tenda onde nos dirigimos. Como o reconheceu? Do mesmo modo porque hoje reconheceste os cavalos, pelo seu aspecto. Nada mais? Ia montado no mesmo camelo branco e tinha o mesmo nome, Baltazar. Baltazar? Sim, Baltazar, o egípcio. Pois este é o nome do velho que vimos na fonte. Certamente, replicou, com viveza, Maluche a quem, de súbito, se comunicou a agitação do companheiro: o camelo era o mesmo e tu salvaste a vida a esse homem. E a mulher, continuou Ben-Hur como se falasse para si, é sua filha. E calou-se, pensativo. O diálogo evocou uma segunda visão feminina ante a qual Ben-Hur permaneceu absorto mais tempo que da primeira vez, mas equivocar-nos-íamos, se desta circunstância deduzíssemos que Ben-Hur sentia por ela mais fascinação. Depois de uma longa pausa, perguntou: diz-me, Maluche, deviam perguntar onde estava aquele que havia de ser rei dos judeus? Não precisamente isso, mas sim onde estava aquele que tinha nascido rei dos judeus. Estas são as palavras que o velho cheque do deserto ouviu, e desde esse dia espera o advento do rei. E nada pode fazer vacilar a sua fé. É justamente um rei? Sim. E com ele a queda de Roma. Seguiu-se um novo silêncio necessário para que Ben-Hur ordenasse as suas ideias e refreasse a agitação da sua alma. Depois disse: esse ancião é um dos muitos milhões de homens que têm graves ofensas a vingar e, portanto, essa sua estranha teoria, Maluche, é o alimento precioso das suas esperanças. Ouviste o que Simônides respondeu? Se Ildebrim é um homem grave, Simônides é um homem sensato, afirmou Maluche. Ouvi também o seu parecer e... Mas escuta,
alguém nos segue. Efetivamente, ouvia-se um rumor de cavalos e de rodas aproximando-se rapidamente. Em breve os dois judeus foram alcançados por Gidebrin que, a cavalo, e seguido por sua longa comitiva, na qual figuravam os 4 cavalos árabes, regressavam do bosque. O cheque ia com a cabeça inclinada sobre o peito, mas, à vista dos que o precediam no regresso animou-se e saudou-os afavelmente. Que a paz esteja convosco. Ah, amigo Maluche, diz-me que estás de chegada e não de partida e que me trazes alguma mensagem da parte do bom Simônides, a quem desejo que o Senhor de seus pais o conserve vivo por muitos anos. Segui-me ambos. Tenho pão e fruta para vos oferecer e mais se vos agrada, araque e carne de um cabrito. Vinde. Seguiram-no até a entrada da tenda onde se apeou e os recebeu apresentando-lhes uma bandeja na qual estavam 3 cálices cheios de um líquido espumoso que verteu de um odre, enegrecido pelo fumo, que pendia do mastro central. Bebei, disse cordialmente, bebei, porque este é o talismã que garante a incolunidade a quem entra nas tendas dos filhos do deserto. Cada qual agarrou no seu copo e esvaziou-o. Entrai, em nome de Deus. Assim que entraram, Maluche chamou, de parte, o cheque e falou-lhe em voz baixa. Depois dirigiu-se a Ben-Hur, dizendo-lhe: Falei de ti ao cheque e amanhã deixar-te a experimentar os cavalos. Já fiz tudo quanto podia por ti, compete-te o restante. Volto, pois, a Antioquia. Uma pessoa espera-me, esta noite, e necessito vê-la. Regressarei amanhã e farei os possíveis, se tudo correr bem, por permanecer contigo até que tenham terminado os jogos. E depois de trocarem saudações e bênçãos, Maluche pôs-se, novamente, a caminho. Quando os raios da lua nova iluminavam as torres ameadas do palácio do Monte Sulpio, Simônides acomodado num cadeirão, contemplava do seu terraço o rio e as embarcações nele ancoradas. Esther, junto a seu pai, sustinha diante dele um prato que continha a sua frugal ceia, tortas de milho, delgadas como hóstias, um pouco de mel e uma taça de leite na qual Simônides molhava as tortas, depois de as ter untado com mel. Maluche tarda esta noite, murmurou o israelita revelando assim o seu pensamento. Crês que virá? Perguntou Esther. A menos que tenha tido que tomar o caminho do mar ou do deserto, virá. Pode escrever, sugeriu a jovem. Não, Esther. Maluche já me teria escrito se pensasse em não voltar e como não o fez, estou seguro de que virá. Esperemo-lo, suspirou a jovem. Havia não sei que no tom com que deixou escapar esta palavra que fez o velho estremecer. Desejas que volte, Esther? Sim, respondeu ela, olhando-o nos olhos. Por quê? Podes dizer-mo? Por quê? Deteve-se e logo prosseguiu. Porque o jovem é. E deteve-se de novo. O nosso Senhor? Sim. Continuas a pensar que não sei lhe dizer que, se quiser, pode ir de tudo? Esther não respondeu. Não te comoves? Insistiu o pai, não sem um toque de amargura. Está bem, Esther. Sempre acreditei que por mais terrível que seja a realidade, nunca se torna insuportável, uma vez rasgadas as negras nuvens do seu desconhecimento. Suponho que assim sucederá também com a morte. À luz desta filosofia, é de presumir que a escravidão de que vamos ao encontro, acabe por nos parecer doce. E, ao mesmo tempo, que das minhas riquezas entrará na posse do que por todo o ouro do mundo não lhe poderia dar. Falo de ti, meu tesouro, minha flor predileta. Atraiu-a a si e beijou-a. Não fales assim, disse a jovem.
esse rapaz merece melhor opinião, sofreu e devolver-nos à liberdade. Ah, Esther, tu tens instintos nobres e sabes como me deixo levar por eles, de cada vez que duvido do meu juízo acerca de alguma pessoa. Mas, e aqui a sua voz tornou-se mais vibrante, não é este pobre corpo torturado e desfigurado, o que lhe darei? Dar-lhe-ei uma alma que soube triunfar dos tormentos e da maldade romanos, dar-lhe-ei uma mente que sabe descobrir o ouro a uma distância maior que a que chegaram as naves de Salomão, uma mente exercitada em conceber empresas. Sorriu e depois prosseguiu. Mas, não sabes, Esther, que antes que a lua nova entre no próximo quarto eu poderia comover o mundo e fazer vacilar o próprio César? Porque tens que saber, minha filha, que eu possuo a faculdade de sujeitar os homens aos meus propósitos, até ao seu cumprimento. Por isso, Maluche segue o nosso Senhor e trar-nos-á. Um rumor de passos que se aproximavam, fê-lo interromper-se. Não tu disse? Já aqui está e agora teremos notícias. Deus queira que sejam favoráveis. Maluche apresentou-se. Que a paz esteja contigo, meu bom senhor, disse, inclinando-se, e contigo também, Esther, a mais virtuosa das filhas. E colocou-se diante deles em atitude respeitosa. Simônides retribuiu a saudação e perguntou: Que tens a dizer-me acerca daquele jovem, meu bom Maluche? Os acontecimentos daquele dia foram relatados pelo servo com toda a simplicidade, sem nenhuma interrupção por parte do ancião, cuja imobilidade nem um só momento se alterou. Obrigado, meu bom Maluche, exclamou, quando este terminou, ninguém o teria feito melhor que tu. Que tens a dizer-me da nacionalidade do jovem? É israelita, da tribo de Judá. Está seguro disso? Seguríssimo. Parece que não te falou muito da sua vida. Aprendeu a ser prudente, ou antes, desconfiado. Pelas palavras que proferiu, pudeste conjecturar qual era o seu pensamento dominante? Com respeito a isso, Simônides, pude percebê-lo seguramente. Em primeiro lugar, empolga-o o desejo de encontrar a mãe e a irmã. Depois guarda rancor a Roma e como Messala tomou parte nos acontecimentos que o levaram à desgraça, quer vingar-se dele, humilhando-o. Messala é muito influente, observou Simônides, gravemente. Encontrar-se-ão no circo. Então, o filho de Arrius vencera. Como sabes? Ajuizou pelas suas palavras. E por nada mais? Pelo espírito que o anima. Está bem, mas diz-me, Maluche, esta ideia de vingança tem por mira os poucos que o ofenderam ou compreende também toda a raça? Meu bom senhor, replicou Maluche, uma das razões que me convenceram de que o mancebo é judeu, foi precisamente a intensidade do seu ódio. Ainda que receoso, por vezes, o ódio transpareceu-lhe nos olhos, a primeira vez quando quis conhecer os sentimentos de Ilderim a respeito de Roma. Depois, quando ao contar-lhe a história do cheque e do homem sábio, cheguei à pergunta: onde está aquele que nasceu rei dos judeus? Simônides perguntou avidamente. Meu bom Maluche, repete-me as suas palavras para que possa julgar a impressão que este mistério produziu neles. Insistiu em conhecer exatamente os termos, isto é, se era, ou, se tinha nascido para ser. Dava grande importância à diferença aparente das duas expressões. Simônides recobrou a calma. Expliquei-lhe, prosseguiu Malu, o parecer de Ilderim, isto é, que o rei edificaria o seu trono por cima das ruínas de Roma e o seu rosto ruborizou-se como brasa, ao perguntar-me, com voz comovida: quem, se não Herodes, pode ser rei, enquanto perdure o domínio de Roma? Que queria dizer com isso?
Que o império tem de ser destruído, antes que outro possa reinar. Simônides deixou, por momentos, que o seu olhar vagueasse sobre as suas esbeltas embarcações. Depois despediu Maluche. Basta, Maluche, vai cear e preparar-te para regressares ao Horto das Palmeiras. Deves ajudar o jovem na luta que se dispõe a travar. Amanhã dar-te-ei uma carta para Hildebrim. E depois acrescentou, como que falando consigo. É provável que eu também vá ao circo. Assim que Maluche, trocadas as bênçãos do costume, se retirou, Simônides tomou um bom sorvo de leite e pareceu recobrar-se. Depois, voltando-se para Esther, disse-lhe que não se lhe oferecia nada mais e convidou-a a ocupar o sítio do costume, junto ao cadeirão. Em que pensas, Esther? Perguntou. Qualquer que seja o teu desejo, diz-me se ainda está na minha mão satisfazê-lo. Amanhã talvez já seja tarde. A jovem disse com ingenuidade quase infantil. Manda-o chamar, querido pai. Não deixes que se apresente no circo. Que não deixe que se apresente no circo, Esther. E por quê? Não é lugar para um filho de Israel. E por mais nenhum motivo? O tom indagador da pergunta penetrou profundamente no coração da jovem e acelerou as suas pulsações, invadindo-a de uma estranha sensação de bem-estar. Para aquele jovem hão de passar as nossas riquezas, disse Simônides com ternura crescente, os nossos barcos, o nosso dinheiro, tudo, minha filha. Sem embargo, parece-me que não serei pobre, porque me resta o teu afeto. Diz-me Esther, também há de ser dono desse afeto? Esther reclinou-se silenciosamente no peito do ancião. Fala, Esther, ainda sou forte. Fala, é melhor que eu o saiba. A jovem levantou a cabeça e pronunciou solenemente estas palavras. Consola-te, pai. Nunca te abandonarei, ainda que chegasse a amá-lo, serei sempre tua escrava. E beijou-o respeitosamente. Sim, prosseguiu. Pareceu-me belo à vista, mas o amor que não se vê correspondido, não é amor perfeito, e assim esperarei pacientemente, recordando que sou filha sua e de minha mãe. Oh, Esther, és verdadeiramente uma bênção do Senhor. Uma bênção suficiente para me enriquecer, ainda que perdesse toda a minha fortuna. O chefe Hildebrim era um personagem demasiado importante para viajar sem um séquito digno da sua condição de chefe de tribo e de primeiro patriarca dos desertos a oeste da Síria. Não é de estranhar, pois, que o seu aduar do Horto das Palmeiras fosse magnífico. Era formado por 3 grandes pavilhões, um para ele, outro para os hóspedes e um terceiro para sua esposa favorita e para as suas mulheres, e por uma dezena de tendas menores, ocupadas pelos seus servos e alguns membros da sua tribo. Ao chegar uma manhã ao horto, tinha detido o seu cavalo e cravado a sua lança, dizendo, armai aqui a minha tenda, a porta virada para o sul, o lago em frente, assim, e debaixo destas árvores, os filhos do deserto poderão esperar o ocaso. Aspas. Quem, se não um cheque, pode com pleno direito, dizer à sua caravana, alto. Armai aqui as tendas. E onde a lança se tinha ficado foi colocada a primeira pedra para o seu pavilhão. Em volta do mastro central, tinham-se ordenado troféus de armas, de entre as quais se destacavam o escudo, a cimitarra do Senhor, cuja folha rivalizava, em esplendor, com as pedras que semeavam o punho, e o divã tão indispensável à sua dignidade pessoal, como a barba branca e fluentes que lhe cobria o peito. Em torno do divã, passadeiras que chegavam até a entrada da tenda. Depois encheram de água os jarros e suspenderam os odres de arraque ao alcance da mão.
Deixamos Ben-Hur à entrada desta tenda. Breve se apresentaram vários servos que lhe tiraram as sandálias e o fizeram entrar. Bem-vindo sejas. Senta-te e descansa, disse-lhe o dono da tenda. Temos no deserto um provérbio que diz que um bom apetite é a promessa de uma longa vida. Conhece-lo? Segundo esse provérbio, ó cheque, eu viverei 100 anos. E o Debrim bateu as palmas e apareceu um servo. Procura o estrangeiro na tenda dos hóspedes e diz-lhe que eu, e o Debrim, lhe desejo uma paz eterna como a corrente das águas. Diz-lhe ainda que vim com um amigo e que se quer compartilhar o nosso pão haverá bastante para os 3 e ainda sobrará para as aves do bosque. O servo retirou-se. E o Debrim acomodou-se no divã, cruzando as pernas. Depois perguntou: És meu hóspede e hás de provar o meu sal, dentro em pouco. Perdoa, pois, esta pergunta: quem és? Cheque o Debrim, disse Ben-Hur, sustentando, impassível, o olhar prescrutador do seu interlocutor, não quero esquivar a tua justa pergunta, mas diz-me, não houve nunca na tua vida um momento em que responder a semelhante pergunta teria sido para ti um delito? Pelo esplendor de Salomão, assim é, replicou o Debrim. Trair-se a si próprio é ainda maior delito que trair a própria tribo. Agradeço-te, bom cheque, exclamou Ben-Hur. A tua resposta revela-me que querias garantir-te contra as pretensões de um desconhecido e não indagar as vicissitudes da minha pobre vida. Ben-Hur prosseguiu. Em primeiro lugar, não sou romano como o meu nome parece indicar. E o Debrim agarrou a barba com ambas as mãos e olhou o companheiro com olhos que brilhavam debaixo das sobrancelhas contraídas. Em segundo lugar, acrescentou Ben-Hur, sou hebreu, da tribo de Judá. O cheque arqueou um pouco as sobrancelhas. Ainda mais, cheque, sou um hebreu que sente pelos romanos um ódio em comparação com o qual, o teu é um infantil despeito. O ancião afagava as barbas com velocidade nervosa e os seus olhos pareciam fechar-se. Ainda mais, cheque o Debrim, juro pelo pato que Deus selou com meus pais que se tu me proporcionares a vingança que eu procuro, o ouro e glória serão para ti. E o Debrim abriu os olhos, ergueu a cabeça, sorriu-se. Lia-se a satisfação em cada traço do seu rosto. Basta, disse. Se nas palavras que pronunciaste na tua língua, se oculta a mentira, nem o próprio Salomão poderia descobri-la. Creio que não és romano e que como hebreu tens uma injúria que vingar nos romanos. Mas, posso estar seguro da tua destreza? Que experiência tens nas corridas de carros? E os cavalos, podes submetê-los à tua vontade, fazer com que te conheçam, com que te amem. Sabes, com uma palavra, lançá-los a galope? Podes, no preciso momento, comunicar-lhes o desejo da vitória, esporeá-los para o último supremo esforço? Olá! Apareceu um criado. Fazei com que venham os meus cavalos. O servo levantou uma parte da cortina divisória, deixando ver um grupo de cavalos que hesitaram como que para se assegurarem de que o convite fora feito a sério. Vinde, exclamou o Debrim. Por que esperam? Tudo quanto possuo não é vosso? Vinde, digo eu. Os cavalos aproximaram-se lentamente. O cheque e o Debrim estendeu as mãos para os cavalos, acariciando com ternura e orgulho indescritíveis a cabeça do mais próximo. Uma cabeça admiravelmente torneada, com olhos grandes, doces como os de um veado e quase velados por uma densa pelagem, com orelhas pequenas e pontiagudas, aproximou-se de Ben-Hur dilatando as narinas e movendo o lábio superior. Quem és tu? Parecia perguntar-lhe como se tivesse obtido o dom da palavra.
Compreendo, disse Ben-Hur, porque o árabe quer aos seus cavalos como aos filhos e sei também porque os cavalos árabes são os primeiros do mundo. Mas desejaria que me julgasses não pelas minhas palavras mas pelos meus feitos. As promessas falham algumas vezes, permite-me que experimente os teus cavalos na planura próxima. O semblante de Hildebrim brilhou de gozo e abriu os lábios para falar. Espera, bom cheque, espera. Acrescentou Ben-Hur. Deixa-me prosseguir. Com os mestres de Roma aprendi eu muitas coisas, sem sonhar que chegaria uma altura em que me aproveitaria delas contra a própria Roma. Posso assegurar-te que esses filhos do deserto, ainda que tenham a velocidade da águia e a resistência do leão, nada farão se não forem habituados, primeiro a correrem juntos sob o jugo. Porque dos 4 um é o mais rápido e outro o mais lento e enquanto este determina a velocidade da corrida o primeiro oferece-lhe os maiores obstáculos. Assim aconteceu hoje. O cocheiro não conseguiu fazê-los correr em harmonia. Se conseguir que os 4 corram como um só cavalo, dóceis à minha vontade, juro-te que ganharás os sestércios e a coroa, e que eu terei consumado a minha vingança. Que respondes? Hildebrim disse, a sorrir. Creio-te, filho de Israel. Amanhã experimentarás os cavalos. Nesse momento ouviram-se passos na parte exterior da tenda. A ceia, olha. E eis aqui também o meu amigo Baltazar que te apresentarei. Sabe contar uma história que um israelita jamais se cansaria de escutar. Mandou retirar os cavalos e as suas ordens foram cumpridas. Baltazar foi conduzido ao divã, junto do qual Hildebrim e Ben-Hur o receberam de pé. Um amplo manto negro envolvia-lhe o corpo delgado, o seu passo era débil, os seus movimentos lentos e cautelosos. Apoiava uma das mãos num bastão e a outra num servo que o acompanhava. A paz seja contigo, disse Hildebrim respeitosamente. Paz e saúde. O egípcio ergueu a cabeça. E a ti, bom cheque, e aos teus, a paz e a bênção do Deus único. Este jovem, ó Baltazar, disse Hildebrim, pondo a mão no braço de Ben-Hur, compartilhará hoje o pão conosco. O egípcio olhou o jovem e uma expressão de dúvida e de surpresa se lhe refletiu no rosto. O cheque prosseguiu. Prometi-lhe que amanhã o deixarei experimentar os meus cavalos e se a experiência correr bem, guiá-los-a na corrida do circo. Baltazar continuava a olhá-lo. Vem perfeitamente recomendado, acrescentou Hildebrim, preocupado por aquele exame. É filho de Arrius, ilustre almirante romano, ainda que se declare israelita da tribo de Judá. E, pelo esplendor de Deus, eu acredito-o. Baltazar não pôde demorar mais uma explicação. Hoje, disse. Ó, generoso cheque, a minha vida esteve em perigo e não lhe teria escapado se um mancebo, em tudo semelhante a este, não me salvasse. Depois, voltando-se diretamente para Ben-Hur, disse. Não foste tu? Não posso afirmá-lo nesses termos, replicou modestamente Ben-Hur. Eu detive os cavalos do insolente romano, quando iam precipitar-se sobre o teu camelo, perto da fonte de Castalha. A tua filha entregou-me um cálice. De dentro do peito da túnica tirou um cálice e apresentou-o a Baltazar. O rosto do egípcio iluminou-se. Deus enviou-te hoje em minha ajuda, perto da fonte, disse estendendo a mão a Ben-Hur, e agora envia-te novamente. Dou-lhe graças e dás tu também porque o favor que ele me faz permitir-me a oferecer-te uma recompensa. O cálice é teu. Aceita-o. Ben-Hur voltou a guardá-lo e Baltazar, lendo uma pergunta no rosto do cheque, contou-lhe o que se passara na fonte.
Por que não me disseste uma só palavra? Disse-lhe Dibrim a Ben-Hur. Não podias procurar melhor recomendação. Não é para mim sagrada a pessoa de um hóspede e a sua proteção não é um dever para mim? O que tu fizeste por ele, por mim o fizeste, de mim hás de receber a recompensa. Perdoa-me, suplico-te. Não procuro recompensa. O serviço que prestei ao teu excelente hóspede, tê-lo-ia prestado ao teu mais humilde escravo. Mas ele é meu amigo e meu hóspede. Ah, pelo esplendor de Deus, te repito, Baltazar, este jovem não é romano. Depois afastou-se deles para dar ordens aos criados que quase tinham terminado os preparativos para o jantar. O egípcio deu um passo para Ben-Hur e falou-lhe com a sua doce voz de criança. Como disse o cheque que devo chamar-te? Arrius, filho de Arrius. Mas não és romano. Toda a minha família foi hebraica. Foi, disseste, acaso já não vive? A pergunta bem merecia resposta, mas Ilderim não permitiu que Ben-Hur a desse. Vinde, disse. O jantar está servido. Compunham a refeição os mais esquisitos manjares do Oriente. Tortas recém-saídas do forno, legumes, carne assada, pastéis, leite, mel e manteiga. Durante o jantar falou-se pouco. Mas quando lavaram, de novo, as mãos e começou a segunda parte, os doces, os ânimos dispuseram-se a falar e a escutar. Um árabe, um judeu, um egípcio, 3 crentes num só Deus, não podiam ter mais que um tema de conversa, e dos 3 quem devia levar a palavra além daquele a quem Deus se tinha revelado? De que havia de falar senão daquilo de que fora chamado a dar testemunho? O egípcio relatou a história do encontro dos 3 no deserto e conveio com o cheque que foi em dezembro, 20 anos atrás, quando ele e os seus companheiros fugindo de Herodes, pediram hospitalidade na sua tenda. O relato foi escutado com imenso interesse. Ben-Hur acolheu-o como correspondia a um homem que escutava uma revelação de suma importância para toda a humanidade e especialmente para o povo de Israel. Na sua mente ia tomando corpo uma ideia que devia mudar todo o curso da sua vida e absorver todas as suas forças. Para o cheque Ilderim, a história não era nova. Mas na sua mente, aqueles fatos não tinham a importância com que os encarava Ben-Hur. Ilderim era árabe e o seu interesse não podia ser senão de ordem geral, enquanto Ben-Hur era um hebreu. Desde o berço que ouvira falar do Messias. Os profetas tinham-no anunciado e a sua vinda era o tema das intermináveis discussões dos rabinos. Todos os filhos de Abraão viviam na esperança do Messias, e, frequentemente, com férrea severidade, regulavam a vida em conformidade com esse acontecimento. Ben-Hur estava conforme com a opinião dos seus contemporâneos não romanos. Mas os 5 anos passados em Roma tinham-lhe permitido estudar de perto as desventuras dos oprimidos e tinham-no persuadido de que os males que afligiam o mundo eram essencialmente de ordem política e só podiam ser remediados com a espada. Com este propósito, nas palestras de Roma se tinham familiarizado com o uso das armas, mas a arte da guerra tem necessidade de outras escolas e o cargo de chefe é o mais árduo de todos, não podia estudar-se senão nos campos de batalha. Este desígnio, para mais, tinha a vantagem de abraçar ainda os menores projetos de vingança que alimentava. Pensava, e não sem razão, que as suas ofensas pessoais seriam mais seguramente vingadas na guerra que na paz. Os sentimentos com que escutou o relato de Baltazar poderão agora ser facilmente compreendidos. A narrativa chegava às fibras mais sensíveis da sua alma. O seu coração palpitou e sentiu uma alegria profunda,
quase selvagem ao pensar que aquele menino tão milagrosamente encontrado podia ser o Messias. Cheio de assombro porque Israel tinha permanecido indiferente ante a revelação deste acontecimento e porque ele mesmo não o tinha conhecido até aquele instante, ofereceram-se-lhe duas perguntas nas quais se concentrava, de momento, toda a importância do fato: onde estava o menino? Qual era a sua missão? Ben-Hur fê-las a Baltazar. Oh, se soubesse responder-vos! Replicou Baltazar. Se soubesses onde está, como iria gostosamente ao seu encontro? Nem muros nem montanhas me poderiam afastar dele. Procuraste, pois, encontrá-lo? Perguntou Ben-Hur. Um leve sorriso iluminou o semblante do egípcio. O meu primeiro propósito, depois de ter deixado o refúgio, foi saber o que fora feito do menino. Mas só tinha decorrido 1 ano e eu não me atrevia a voltar, de novo, à Judéia porque o sanguinário Herodes ainda ali reinava. No Egito, a quando do meu regresso, referi a história milagrosa a alguns amigos, os quais lhe deram crédito e nunca se cansaram de ouvir repeti-la. Eles foram, por minha conta, em busca do rastro do menino e inteiraram-se de que o rei o mandara procurar e não o tinham voltado a ver. Mas indubitavelmente encontraram alguma prova, disse Ben-Hur. Sim, provas escritas com sangue, uma aldeia mergulhada em luto, mães que choravam os filhos. Quando Herodes ficou convencido da nossa fuga, ordenou aos soldados que matassem todas as crianças em Belém. Nenhuma só escapou. Os meus mensageiros regressaram, anunciando-me que o menino morrera, imolado como os outros. Morto! Exclamou Ben-Hur aterrorizado. Morto, disseste? Não, meu filho, não disse isso. Eu disse que os meus mensageiros anunciaram que o menino morrera. Eu não lhes dei crédito. Tiveste notícias posteriores? Não, disse Baltazar, baixando os olhos. O espírito não tinha outra missão que conduzir-nos à presença do menino. Quando saímos da gruta procuramos a estrela, mas ela tinha desaparecido. A inspiração do Altíssimo de que me recordo foi que nos encaminhou para Ilderim, procurando a salvação. Sim, disse o ancião. Disseste-me que um espírito vos encaminhara para mim. Recordo-o. Não tive notícia posterior, mas refleti muito sobre uma coisa e a minha fé na sua existência é tão firme hoje, como o foi quando o espírito me chamou para as margens do lago. Se quiserdes escutar-me, dir-vos-ei porque tenho a crença de que o menino vive. Ilderim e Ben-Hur inclinaram a cabeça em sinal de assentimento. Na tenda reinava profundo silêncio. Os três acreditamos em Deus. Baltazar, ao dizer estas palavras, baixou a cabeça. Depois prosseguiu. E Deus é a verdade. Os montes poderão reduzir-se a pó, os mares poderão secar, mas a sua palavra, porque sua palavra, é a verdade. A voz de Deus que me falou nas margens do lago, disse-me: Bendito sejas, filho de Misraim. A redenção virá com outras 2 pessoas chegadas dos confins do mundo. Tu verás o Salvador. Eu vi o Salvador, mas a primeira parte da promessa não se cumpriu ainda. Compreendeis agora? Se o menino está morto, a redenção não pode efetuar-se e a promessa seria vã. A redenção é o fim para que nasceu o menino e enquanto estiver de pé a promessa nem sequer a morte pode opor-se-lhe e separá-lo da sua missão, até que ela não esteja terminada. Esta é a razão da minha fé.